Olá pessoal, aqui é o professor André Zuber, do Departamento de Engenharia Química da UTF-PR de Francisco Beltrão. Estou aqui novamente e hoje vou ensinar para você como calcular o coeficiente de atividade usando um modelo de energia de Gibbs em excesso. Bem, no exercício de hoje nós temos que considerar uma mistura binária, líquida, composta por dois diferentes sistemas, a metiletilcetona e o tolueno. E nós precisamos plotar em um mesmo gráfico os valores do logaritmo dos coeficientes de atividade dessas espécies em função do componente 1. Para isso, nós vamos usar o XSOS e o modelo de Margulis de 2 parâmetros a 323,15 Kelvin. E no exercício é dado os dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B de Margulis. Bem, nessa altura do curso, você já deve ter entendido que os modelos de energia de Gibbs em excesso, eles são responsáveis por caracterizar, por modelar a não idealidade de uma mistura líquida. E no exercício de hoje, como você bem sabe, se você quiser baixar o template que nós utilizamos para resolver o exercício, basta você ir ao Moodle da disciplina. Então procure aqui por exercícios em Excel. Clicando em exercícios, busque pelo exercício 12, exemplo 1. Este é o exercício que a gente vai resolver. Eu já tenho ele aberto aqui. Quando você baixar, vai aparecer essa tela para você. Então tem aqui em cima a descrição do problema. Mistura de metiletilcetona e tolueno, e o modelo que a gente vai usar de energia de Gibbs em excesso é o modelo de Margulis de 2 parâmetros. Lembre-se, o modelo de energia de Gibbs de 2 parâmetros, no caso o modelo de Margulis, ele é responsável por caracterizar uma solução que contenha interação entre as partículas muito distintas. Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos ver que as interações entre metiletilcetona e tolueno podem ter intensidades bem distintas, e este modelo é adequado para caracterizar este tipo de sistema. Bem, como você bem sabe, qualquer modelo presente no XSOS precisa ter um formato de inserção dos parâmetros característico. Então aqui eu já inseri nesse arquivo o valor do R, ou seja, ele está em Joule por mol Kelvin, e o valor dele é 8,314. A temperatura que nós temos do problema, nesse caso 323,15 Kelvin. E aqui nessa outra matriz, escrita parâmetros do modelo, nós vamos inserir os valores de A, B e C do modelo de Margulis. Então, vamos copiar aqui os valores. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, o parâmetro A, o valor dele, deixa eu ver aqui, o parâmetro A, eu tenho o valor aqui, nesse caso é 765,70, e o valor do parâmetro B, deixa eu copiar aqui, vamos lá, é menos 223,74. Então, está aqui. Bem, um detalhe. Tanto o parâmetro A quanto o parâmetro B, aqui eu vou trocar esse menos, porque era um menos de símbolo. Pronto, agora sim. Parâmetro A, parâmetro B inseridos, é necessário que você coloque o parâmetro C. Mesmo que você esteja usando o modelo de Margulis de 2 parâmetros, considere o parâmetro C como valor 0. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar uma faixa de composição para o componente 1, no caso a metiletilcetona, e uma faixa de composição para o componente 2, o tolueno. Nesse caso, nós podemos começar aqui com a faixa variando de 0,1 para cada valor de composição, indo até o valor unitário, ou seja, a fração molar do componente 1 igual a 1. Como nós sabemos, em uma mistura binária, o valor da fração do componente 2 está ligado ao do componente 1. Então, basta fazer a subtração. 1 menos o valor do componente 1, nós temos a fração molar do componente 2. Bem, feito isso,
Agora é importante saber como nós iremos utilizar o modelo de Margulis para calcular o LN de gama de cada um dos compostos. Nesse caso, nós vamos fazer essa conta de uma única vez. Como que a gente faz? Nós vamos marcar as duas células referentes ao LN de gama de cada um dos compostos. Então, se você inseriu primeiro a fração do composto 1, o primeiro valor, primeira coluna, vai ser o LN do gama do composto 1. Logo em seguida, se você colocou a fração do componente 2, posteriormente você vai ter o LN de gama do componente 2. Feito isso, marquei as duas células, como está aqui, e vou colocar um igual, certo? Agora eu vou chamar do XSOS a função que representa o modelo de Margulis. Bem, nada mais difícil do que colocar Margulis. E ele já vai aparecer aqui para você a função Margulis. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou clicar em Insert Function. Pronto. Aqui estão, como a gente já viu nos vídeos anteriores, os valores dos parâmetros que nós vamos colocar para que o modelo calcule o LN de gama. Então, o valor de R, não se esqueça de pressionar a tecla F4 do seu teclado para fixar o valor de R. A temperatura, que também é fixa para esse sistema, e eu quero calcular a mistura de metiletilcetona e tolueno na temperatura de 323,15 Kelvin. Então, fixe também a temperatura. A composição, neste caso, a composição são esses dois valores de fração que eu inseri aqui anteriormente. Então, como cada uma das contas será realizada em linha, no XSOS, nesse caso, nós não precisamos fixar essas duas células. E por último, os parâmetros. No caso, os parâmetros correspondem a esses três valores, os valores de A, B e C. Lembrando de fixá-los, uma vez que, à medida que a gente arrastar para diferentes linhas, os valores dos parâmetros serão sempre os mesmos. Feito isso, nós já temos aqui o valor do LN de gama. Se você observar aqui, ele já está calculado para o primeiro e para o segundo. Eu vou dar um OK, só que de repente aparece somente o primeiro valor. Bem, o XSOS está programado para fazer alguns cálculos matriciais aqui no Excel. Então, para você fazer com que ele calcule matricialmente cada uma das colunas referente a um dos compostos, você deve vir aqui com o cursor do mouse na função e clicar no seu teclado Ctrl Shift Enter. Quando você clicar em Ctrl Shift Enter, aparecerá aqui na função duas chaves, indicando que o processo de cálculo matricial foi executado. Então observem, Ctrl Shift Enter, pronto, apareceram as duas chaves e o valor aqui embaixo do LN de gama do segundo composto apareceu. Isso aqui indica que o cálculo foi executado perfeitamente. Bem, o que eu posso fazer aqui? Eu posso arrastar aqui para todas as composições que eu gostaria de saber. E como você pode ter observado aqui, o gráfico já automaticamente foi preparado aqui do lado. Então, quando você observar o gráfico aqui, você pode perceber que o LN do gama do composto 1, ele não é simétrico ao LN de gama do composto 2. Isso indica que as interações entre as espécies são bem distintas. Ou seja, o modelo utiliza dois parâmetros para representar essa variação na intensidade das interações. Bem, feito isso, o nosso problema basicamente já acabou, porque eu precisava calcular, ou precisava demonstrar em forma de gráfico, o valor do LN de gama em função da composição, ou seja, da fração molar do composto 1. Feito isso, pessoal, tem mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para quando você estiver calculando modelos de energia de Gibbs em excesso, você pode também calcular as propriedades em excesso, como, por exemplo, energia de Gibbs molar em excesso sobre RT, o valor aqui de H, a entalpia em excesso,
o E em excesso e o CP em excesso. Bem, como você pode fazer isso? Você pode utilizar também o modelo de Margulis de 2 parâmetros, marcando todas essas células nessa ordem em que elas foram inseridas. Então, eu marquei as 4 células, eu posso vir aqui colocar o igual para inserir a função de Margulis. Opa, deixa eu ver aqui, Margulis. E se você observar, eu tenho Margulis, a primeira função, e a segunda é Margulis XS, ou seja, Margulis em excesso. Clicando aqui na função, pessoal, opa, deixa eu colocar aqui direitinho, Margulis XS, até aqui, inserindo a função, os valores de R, deixa eu colocar R fixo, temperatura fixa, composição, tá aqui, e os parâmetros. Cada uma dessas células irá reportar um valor para a energia de Gibbs, a entalpia, a entropia e o CP em excesso da mistura. Bem, basta clicar em OK e vir aqui em cima e pressionar Ctrl Shift Enter para que o cálculo matricial seja executado. Bem, os 4 valores dos zeros foram apresentados. O que eu posso fazer aqui? Arrastar para os demais valores. Bem, se você observar aqui o gráfico, eu tenho o valor da energia de Gibbs e da entalpia em excesso. Aqui, os dois valores eles se sobrepõem, então dá a impressão que nesse gráfico eu tenha somente uma das curvas. Não, os valores de G de excesso e entalpia em excesso estão sobrepostos aqui neste formato. Então, neste vídeo, você pode perceber e aprender como calcular o ln de gama usando um modelo em excesso, no caso Margulis com 2 parâmetros, e vimos também como calcular as propriedades em excesso, como energia de Gibbs, entalpia, entropia e CP. Bem, detalhe fundamental, independente do modelo que você esteja usando, seja ele de Margulis 1, 2 ou 3 parâmetros, não esqueça de colocar os valores referentes aos parâmetros em uma tabelinha separada, tá bem? Bem, se você gostou do vídeo, se ele foi importante para você, se ele te ajudou a calcular o coeficiente de atividade de uma das espécies, como o exercício pedia, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Ficou alguma coisa obscura durante o vídeo? Manda um e-mail para mim, andrez@utfpr.edu.br. Aguardem os próximos vídeos e a gente fica por aqui.